amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Avançando na leitura e na meditação do livro do Gênesis, o texto do capítulo 3 hoje nos fala especificamente da entrada do pecado. Bem, qual foi o primeiro ato pecaminoso? Também jamais saberemos. O autor lança a mão aqui, uma vez mais, para se falar do que não se pode dizer com outra linguagem científica, da linguagem mitológica. Uma serpente personifica o mal, é linguagem mitológica esta aqui. Falar de coisas que de outra forma não são pronunciáveis, não são dizíveis. Uma serpente que personifica o mal, uma serpente que entabula um diálogo com Eva, uma mulher que é responsável por aquilo que faz, uma mulher que desobedece e leva o seu marido na mesma desobediência. Os autores do texto não sacerdotal, é este, o capítulo 3 do livro do Gênesis, não tinham outro linguajar, a não ser este, para falar da penetração do mal no mundo. Atenção, Adão e Eva são nomes corporativos e não pessoais, como Pedro e Ana. Adão somos todos nós. Não apenas o primeiro. O primeiro sim, mas todos os que vieram na sequência. E Eva também são todas. São nomes coletivos. Abrange toda a humanidade. Desde o primeiro até cada um de nós. Cada um de nós é um Adão. Veio da terra e voltará para a terra. E o que foi realizado lá é repetido aqui. O pecado que entrou lá pela primeira vez é repetido por todos nós. Quem nunca cometeu um pecado na sua vida? Quem nunca optou por uma estrada mortífera ao invés de obedecer à vontade de Deus? O autor fala que com a entrada do pecado entraram as consequências do pecado. E ele procura, também através de uma linguagem aproximativa, mitológica, falar de consequências que o pecado trouxe e de consequências graves. Ele buscou na história do homem e da mulher. Para a mulher, o parto doloroso. Para o homem, o trabalho penoso numa terra que lhe é infiel e improdutiva. Produzirá cardos, espinhos, ao invés de frutos saborosos. E para concluir tudo isto, a morte, porque és pó e ao pó voltarás. A que morte se refere o autor? Bem, o autor deste texto aqui não conhecia outra morte a não ser a morte física, a morte biológica. E para ele a morte biológica era o fim do ser humano, porque não tinha ainda, quando este texto foi escrito, nenhuma perspectiva de além, nenhuma perspectiva de uma vida após a morte. A morte biológica para ele é o término de uma vida de desobediência a Deus. E nós podemos dizer que a intuição foi ótima e serve até os dias de hoje. Nós nunca saberemos o que teria acontecido com o mundo se nunca tivéssemos pecado. Pois o pecado não é de necessidade natural. O pecado não é de necessidade metafísica. O pecado é a escolha pessoal trágica. Nunca saberemos como seria o mundo se não tivesse o pecado entrado. Os autores do Novo Testamento e do Antigo Testamento não falam a respeito deste mundo. Falam a respeito de um pecado que produz a morte. E isto não é apenas no tempo de Adão, isto é para os nossos dias também. A morte
pode ser entendida de diversas maneiras. E ela tem diversos níveis de intelecção e compreensão. Mas nós não podemos separá-la totalmente do pecado. No seu aspecto mais difícil, mais repugnante, ela tem relação, sim, com o pecado. Mas veremos isto detalhadamente em outras meditações.